Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje foi um vídeo que vocês tinham pedido para eu fazer a falar sobre a minha experiência na universidade, portanto, bora lá a isto. Confesso que estou bastante nervosa para gravar este vídeo. Na verdade eu tenho andado a evitar gravar este vídeo até chegar o dia em que eu me sentisse realmente preparada, porque vocês têm pedido imenso nas últimas semanas para eu fazer e eu todos os dias adio e pronto, acho que hoje é o dia. Quando eu vos pedi sugestões de vídeos para esta série de regresso às aulas, que na verdade este é o segundo episódio, vocês deram muitas, e quando eu digo muitas sugestões para este vídeo é tipo 50% das sugestões foram para fazer este vídeo a falar sobre a minha experiência na universidade de modo geral. Eu já vos fui falando algumas vezes em Q&A, já vos fui falando por aqui e por ali sobre aspectos da minha vida académica. Também já fiz um vídeo a falar sobre o meu percurso em que explico em que curso é que eu andei, em que curso é que eu andei também até ao 12º, explico todas essas coisas. No entanto, ainda não fiz um vídeo totalmente dedicado à faculdade e a explicar tudo tintim por tintim como foi a minha história. Eu pedi pelo meu Instagram para vocês deixarem tópicos de coisas que vocês realmente queriam que eu abordasse neste vídeo. Portanto, eu vou estar a olhar e vou tentar responder. Vai ser como se fosse mais ou menos um Q&A, mas não tanto, porque eu vou tentar juntar aquelas perguntas que mais apareceram e tudo mais e responder a essas. Há aqui muita gente que pergunta qual é que é a diferença entre a faculdade e o secundário, se o ambiente é diferente, se o método de estudo é diferente. Portanto, eu vou falar um bocadinho já por aqui. Obviamente a faculdade é bastante diferente do secundário, primeiro porque é uma realidade muito mais adulta. No secundário os professores acabam sempre por nos tratar um bocadinho ainda como crianças e na faculdade, pelo menos na universidade, não andei, isso não acontecia. Os professores tratavam-nos como adultos, como pessoas responsáveis que supostamente deveríamos ser. Logo por aí eu acho que é uma diferença muito grande do secundário, porque vocês têm logo esse choque, veem logo um tratamento completamente diferente. Os professores já não é tipo, têm que trazer o trabalho de casa amanhã, quer dizer, óbvio que têm que fazer os trabalhos, mas já não é aquela coisa, ai, não fizeste, falta disciplinar. Se não fizeste, o problema é teu, tu estás a pagar para andar na faculdade, se não fizeste, o problema é teu, tu é que não te vais formar. Portanto, acaba por ser um bocadinho, os professores já não estão ali constantemente em cima, porque nós é que somos adultos e é que temos que ser responsáveis. Estamos a pagar para alistar, supostamente é para estarmos a fazer as coisas como deve ser. Logo por aí é um choque completamente diferente do secundário, mas eu acho que é um choque bom. Em relação ao método de estudo que eu utilizei na faculdade, o método de estudo foi diferente porque, obviamente, são situações diferentes, é matéria diferente. Eu acho que é mais fácil, pelo menos para mim, é mais fácil estudar para a faculdade do que para o secundário, porque na faculdade a maior parte das cadeiras são cadeiras que eu tinha interesse, ou seja, são cadeiras que eu gostava. Obviamente há sempre uma ou outra que eu acho que não faça muito sentido no curso, mas a maior parte delas eu gosto, enquanto no secundário há sempre mais cadeiras que eu não tinha interesse, como por exemplo português, matemática. Eu acabei até por anular matemática, já vos expliquei isso. Essas cadeiras que eu acho que não iam contribuir assim muito. Obviamente nós necessitamos de português e de matemática, mas não eram aquelas cadeiras que me puxavam. E então estudar para cadeiras dessas, disciplinas dessas, era mais complicado para mim do que estudar para cadeiras, por exemplo, de materiais, que era uma cadeira horrível, que para mim foi das mais difíceis do meu curso, mas mesmo assim eu preferia estudar para materiais do que estar a estudar para português ou matemática. E o método de estudo acaba por ser diferente, porque como vocês acabam por ter um interesse maior nas disciplinas, nas cadeiras da faculdade, acabam por se calhar estudar mais e tentar manter um estudo mais organizado, até porque na faculdade convém que vocês sejam organizados, porque têm muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, necessitam de ter sempre o estudo mais ou menos a par. E é assim, malta, eu não sou a melhor pessoa para falar em termos de estudo, porque eu sempre fui aquela pessoa que estuda à última hora. Eu tenho a vantagem que tenho uma facilidade muito grande em decorar, tenho uma memória fotográfica bastante boa e então isso foi sempre um bocado a minha salvação, porque eu via pessoas que estavam imenso tempo a decorar coisas e eu decoro com bastante facilidade, porque a verdade é que há coisas que temos que decorar, principalmente essa cadeira que eu tive de materiais, nós tínhamos de decorar imensos termos técnicos, imensos nomes e tudo mais, e eu acabava por estudar mais ali quando não devia, não é? Mais para perto do exame,
por causa disso, porque eu também sabia que acabava sempre por decorar as coisas com facilidade. Mas o correto é vocês irem estudando aos poucos e tentando sempre manter o estudo mais ou menos organizado, porque vocês vão ter montes de cadeiras, montes de coisas a acontecer, tudo ao mesmo tempo. Portanto, na faculdade é mesmo importante que vocês organizem o vosso estudo. Eu tenho aqui montes de perguntas que são basicamente as mesmas. Como é que foi ir viver fora de casa, ir para uma cidade diferente, estar longe, sair de casa, basicamente sair de casa, ir para uma cidade diferente e viver sozinha. Eu não sei se já referi, eu até acho que já referi uma vez num Q&A, não tenho a certeza se acabei por cortar, eu sei que já falei disto para a câmara, mas não sei se chegou a chegar aqui ao YouTube. Mas o primeiro ano para mim foi extremamente complicado. E quando eu digo complicado, eu digo horrível. Atenção, isto é a minha experiência, foi aquilo que aconteceu comigo e com todas as pessoas as coisas acontecem de formas diferentes. Há pessoas que adoram, conheci pessoas que adoraram o primeiro ano e que foi completamente fantástico, mas a verdade para mim o primeiro ano não foi fantástico. Na verdade, eu hoje, quando olho para o meu primeiro ano, tenho a noção que eu estava a ficar com o início de uma depressão, porque eu não estava de todo feliz. Foi mesmo complicado. Não teve nada a ver com o curso onde eu estava, teve a ver com o facto de eu ter saído de casa. Não lidei muito bem com o facto de sair de casa, estar num sítio diferente, sem os meus pais, sem o meu namorado, sem os meus amigos. Foi muito complicado. Se vocês ouvirem um barulho é o Zulu a ressonar, porque ele está completamente KO a dormir. Eu quando fui para Aveiro, eu não conhecia ninguém do curso, na realidade eu conhecia uma pessoa, mas nós já não nos usávamos, portanto não fazia sentido. E então eu acabei por arranjar casa com pessoas que eu não conhecia, que por acaso são duas pessoas impecáveis, eu curto imenso deles, eram dois rapazes e eles também eram design, mas eram de mestrado e estavam na mesma turma, ou seja, tinham os mesmos horários e andavam sempre juntos. Eu acabava sempre por estar um bocado sozinha em casa, porque eu almoçava sozinha, eu muitas vezes jantava sozinha, tipo 90% das vezes eu jantava sozinha e eu acabei a dar por mim, a almoçar todos os dias deitada na cama. Eu já nem sequer fazia o esforço de ir para a cozinha, porque eu estava na cozinha sozinha, então eu almoçava na cama a ver uma série e ficava na cama a dormir a seguir, porque no meu primeiro ano da faculdade eu tinha acho que 3 tardes livres, eu tinha muito tempo livre, realmente demasiado tempo livre, porque deu para a minha cabeça fritar um bocadinho com tanto tempo livre. E então nessas tardes livres, como eu vos digo eram 3, aquilo que eu fazia era, eu almoçava sentada na cama e eu adormecia a seguir e ficava o dia todo deitada na cama a dormir. Eu não tinha qualquer tipo de motivação de sair. Eu fiz amigas na faculdade e nós no primeiro ano não estávamos muito juntas como depois estivemos no segundo e no terceiro. Acabámos por estar cada uma um bocadinho em seu canto, mas falávamos e estávamos juntas nas aulas. Mas em casa eu estava sozinha e eu estava a maior parte da minha semana em casa e eu todos os dias à noite eu chorava baberranho porque eu tinha carro, eu ia de carro para a faculdade, então eu tinha lá o carro e eu todos os dias só pensava em pegar no carro, ir para casa, vir para casa, não é? Vir para aqui. Eu estava, a sério, eu não estava a suportar. Isto foi mais o primeiro semestre, o segundo semestre, depois acabei por me habituar, mas devo dizer que me custou horrores quando as aulas voltaram e eu pensei que tinha que voltar para Aveiro, custou muito voltar, mas depois no segundo semestre acabei por me habituar e já não foi tão complicado, mas o primeiro semestre do primeiro ano foi o pior, sem dúvida. Eu era uma pessoa que estava habituada a ir todos os dias à noite beber café com os meus amigos durante a semana e eu estava lá em Aveiro, recebia mensagens deles para o grupo a dizer vamos beber café, vamos não sei o quê, e eu estava lá sozinha, mas eu queria estar cá, não é? Queria vir para cá. Não sei, foi extremamente complicado, não é que eu não fizesse amigos na faculdade, eu fiz amigos na faculdade, mas o primeiro ano foi complicado, o facto de eu estar a viver sozinha. E eu não estava sozinha, mas eu sentia-me sozinha. E acho que é o pior tipo de solidão que nós podemos sentir é sentir-nos sozinhos quando estamos rodeados de pessoas. Eu não gosto de falar sobre estas coisas, eu falei até com elas lá em casa, com as minhas amigas, falei sobre isto uma vez e expliquei-lhes que o meu primeiro ano que não tinha sido nada fácil, elas
compreenderam, também se calhar não tinham a noção. Eu acho que ninguém tinha bem a noção daquilo que eu estava a passar, nem eu própria tinha a noção. Eu só tive a noção quando depois comecei a ficar feliz e a sentir-me melhor por estar em Aveiro. E comecei a olhar para trás e a perceber-me que eu estava a bater mesmo no poço, tipo no fundo do poço, quando eu passava o dia inteiro na cama, quando eu não tinha motivação para ir para a escola, eu não tinha motivação para me levantar, eu não tinha motivação para fazer nada, eu só queria vir para casa. Obviamente isto foi aquilo que aconteceu comigo, porque eu estava demasiado ligada à minha vida aqui, eu tinha o meu namorado aqui, tinha os meus amigos aqui, e isso foi complicado, mas não é assim com toda a gente. Há pessoas que acabam por não ter muita coisa em casa que os ligue e acabam por fazer toda a vida no sítio onde estão a estudar, na faculdade. Eu tinha pessoas no meu curso que não queriam ir a casa ao fim de semana e que gostavam de lá ficar. Eu não, eu queria ir a casa ao fim de semana. Acho que já expliquei que sim, o primeiro ano foi muito complicado, mas depois de ir para a frente eu fui viver com elas e tudo foi muito mais fácil e depois eu já gostava de estar lá e, a sério, foi muito bom ter ido viver com elas. Há pessoas que me perguntam muitas vezes, será que eu devo ir viver com as minhas amigas? Viver com amigas é um desafio, porque pode correr muito bem ou pode correr muito mal, porque no nosso caso nós estávamos juntas sempre, 24 horas por dia, porque nós estávamos juntas nas aulas, estávamos juntas nos intervalos, estávamos juntas em casa, estávamos sempre juntas. E por acaso correu bem, porque quando nós estamos a viver com outras pessoas, nós temos que nos habituar às outras pessoas, temos que arranjar sempre ali um meio termo. Há coisas que às vezes até nos enervam e que queremos explodir e ralhar e temos que engolir porque a outra pessoa também vai fazer o mesmo por nós, não é? Temos que tentar arranjar ali um meio termo para não haver chatice e para nos darmos todos bem. E acho que é um bocado por aí. Uma pessoa quando vive com amigas tem que saber muito bem, tem que conhecer muito bem os limites e respeitar muito a outra pessoa, porque senão vai dar muita bosta, malta. Eu não me arrependo nada, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, foi ir viver com elas, porque como eu vos digo, o meu primeiro ano foi completamente miserável e depois fui super feliz. O segundo e o terceiro ano eu adorei completamente estar com elas. Como eu vos digo e vou repetir várias vezes ao longo deste vídeo, isto é a minha experiência, malta. Nem toda a gente é assim. Houve aqui uma questão que eu gostei muito, que foi, acho importante falar do quanto a universidade te mudou enquanto pessoa. A universidade muda-nos muito enquanto pessoa, porque eu acho que a nossa personalidade, que o nosso feitio acaba por ser muito moldado na universidade, porque nós ainda estamos em crescimento, no secundário ainda não temos bem a certeza daquilo que somos, daquilo que não somos, e depois quando chegamos à faculdade é que eu acho que nós nos moldamos enquanto aquilo que vamos ser no futuro. Eu cresci muito na faculdade, logo este choque de estar sozinha, de ficar... Não sei, eu senti que cresci bastante na faculdade. A minha personalidade mudou também muito, eu tinha uma personalidade um bocadinho muito mais acriançada, sinto que cresci muito, mas eu acho que isto é completamente normal. Como eu vos digo, eu acho que na faculdade é que nós acabamos por definir aquilo que nós vamos ser enquanto adultos. É um bocado estranho, mas é verdade, porque nós no secundário ainda estamos em crescimento. Há aqui muitas pessoas a perguntarem coisas sobre o facto de eu ter entrado na segunda fase. E malta, eu quero esta semana gravar um vídeo dedicado à segunda fase, ou seja, o facto de eu ter entrado na segunda fase influenciou a arranjar casa, influenciou a fazer amigos, todas estas coisas que estão relacionadas com o facto de eu ter entrado na segunda fase. Eu vou fazer um vídeo só para as pessoas que eu sei que vão ter interesse, porque obviamente foi agora a primeira fase e vem aí uma segunda fase. Portanto, eu vou fazer um vídeo para essas pessoas que estão a pedir, portanto eu vou compilar tudo sobre a segunda fase em um outro vídeo. Há aqui muita gente a perguntar o valor das propinas e vocês podem consultar o valor das propinas nos sites das faculdades, porque todas as faculdades têm valores de propinas diferentes. Na Universidade de Aveiro as propinas rondam cerca dos 1500 € ano e vocês com as propinas, como eu vos digo, na faculdade onde eu andei, na faculdade de Aveiro, vocês podem pagar esse valor todo de uma só vez, ou seja, chegam ao início do ano e vocês pagam logo os 1500 € e está feito. Mas como nem toda a gente tem assim 1500 €
para dar logo no início do ano, podem fazer por 6 vezes, ou seja, vocês vão pagando, acho que durante 6, eu acho que é 6 ou 7 meses, vocês pagam um X valor, que são esses 1500 euros, divididos por os tantos meses, que eu não sei quantos meses é que são, e vocês ao fazerem isso não pagam juros, não pagam mais nada, pagam exatamente o mesmo valor, só que está dividido. Eu sempre fiz assim, aliás, os meus pais sempre fizeram assim, os 3 anos os meus pais sempre dividiram. Há muita gente a falar sobre a praxe e, a sério, há mesmo muita gente a falar sobre a praxe. Eu não fiz praxe, eu já expliquei, eu acho que toda a gente deve experimentar a praxe. Portanto, se vocês estão agora a ir para a faculdade, deem uma chance, experimentem a praxe e mesmo que vocês digam, ai não, eu não gosto de praxe, aquilo não é para mim, primeiro experimentem, vão lá uma vez e depois vocês lá irem uma vez, veem, ok, não é para mim, não voltem lá a pôr os pés. As praxes são diferentes de faculdade para faculdade, de curso para curso. Na minha faculdade, no meu curso, a praxe é muito fixe, eu já expliquei, eu vou deixar aqui um vídeo a falar sobre a praxe, sobre os motivos de eu não ter feito praxe, mas eu acho que vocês que estão desse lado, que vão agora começar, experimentem, porque primeiro experimenta-se e depois é que se diz que não se gosta, não é? Portanto, experimentem e se não gostarem realmente, não vão. Vocês não precisam de ir a fazer praxe, não é obrigatório, ninguém é obrigado a fazer praxe, vocês conseguem se integrar na mesma na faculdade, que é um mito que muita gente tem, que é, ai, se eu não fizer praxe, eu não vou ter amigos. Mentira, eu não fiz praxe, eu tenho amigas excelentes que eu adoro completamente, eu dou-me razoavelmente com as pessoas da minha turma, obviamente há pessoas com quem eu não tenho muita confiança, mas grande parte das pessoas eu não tenho qualquer tipo de problema, eu falo na boa e eu não fiz praxe. Há aqui muitas perguntas a dizer, adaptaste bem à universidade. Eu adaptei-me bem ao curso, mas como eu já vos expliquei, não me adaptei bem ao facto de estar a viver sozinha e a viver longe dos meus amigos e namorados. Há aqui uma pergunta muito interessante, que é, quando não tens presenças obrigatórias, o que te leva a ir às aulas? Malta, vocês estão a pagar. Eu acho que o ponto principal e a coisa que tem que estar sempre na cabeça de alguém que está a tirar um curso universitário é que vocês estão a pagar 1500 euros por ano, vocês ou os vossos pais, para vocês estarem a estudar. Portanto, vocês convém que façam o curso, não é? Porque estão a pagar, senão é o mesmo que estarem a deitar dinheiro fora. A maior parte das minhas aulas não tinham presença obrigatória, ou seja, eu não tinha que assinar nada, mas nós íamos na mesma. Obviamente, há aulas que eu não pus os pés, porque eram cadeiras que eu não tinha qualquer tipo de interesse e sabia que não me ajudava nada a ir à aula ou não ir, porque a verdade é que existem professores que dão os PowerPoints e as aulas deles é darem os PowerPoints a ler, ou seja, têm os PowerPoint e está a ler. E eu faço em casa, não preciso ir à aula para fazer isso. Portanto, eu a essas aulas acabava por não ir. Mas eu, grande parte das aulas eu ia, eram poucas aquelas que eu faltava. Eu acho que o ponto principal é que vocês na universidade já são adultos e têm um bocado que pensar, tipo, não vou estar a faltar uma aula que se eu não for vou perder imensa matéria e vou me ver à rasca para passar no exame, não vou faltar só porque a presença não é obrigatória. Não, essas aulas eu vou porque eu quero passar no exame. Obviamente toda a gente está na faculdade tem um objetivo de terminar o curso, senão não está lá a fazer nada. E principalmente terminar o curso em menos tempo possível, porque quanto menos tempo, menos dinheiro. Também existiu uma pergunta que eu achei muito pertinente, que é, os professores falam diretamente com alguém? Novamente isto também vai ser diferente de curso para curso, mas no meu curso, eu, por exemplo, as minhas cadeiras de projeto, os meus professores todos sabem o meu nome, porque nós tínhamos todas as aulas, reuniões com eles, ou seja, ou tinha, se o trabalho fosse de grupo, estávamos os 2 ou 3 pessoas, o grupo a falar com os professores, ou então quando o trabalho era individual, eles falavam diretamente comigo, portanto, obviamente acabavam por me conhecer. No entanto, eu tive cadeiras em que tive junta com outras turmas e então é muita gente, imaginem um professor está a dar aula para 100 alunos, obviamente que o professor aí não vai falar diretamente para vocês, nem vai saber o vosso nome, porque está imensa gente na aula. Eu, por acaso, sempre tive um bocado a sorte, porque eu tinha aulas em que era assim, tipo as aulas teóricas, que era imensa gente, mas depois mesmo nessas cadeiras teóricas que tínhamos a teórica, por exemplo, em materiais também tínhamos prática, e na prática éramos um grupo mais pequeno e então a professora acabava sempre por nos conhecer ou o professor acabava por nos conhecer. Em teorias também foi exatamente a mesma coisa, tínhamos teorias numa sala, sei lá, com 100 alunos, mas depois tínhamos no outro dia por semana a parte prática, que era com uma turma muito mais menor, e então o professor aí dava para falar com vocês e dava para vos conhecer. Outra pergunta que está aqui foi, como fizeste amigos novos? Malta, as amizades vão
surgir naturalmente. Obviamente vocês vão ter que conhecer algumas pessoas para depois perceberem com quem é que se identificam, porque nós não nos identificamos logo com a primeira pessoa que falamos. Se calhar até nos identificamos e fixe, mas nem sempre isso acontece. Portanto, vocês vão ter que ir falando com várias pessoas, a tentar perceber com que pessoas é que vocês têm mais interesses em comum e que faz aquele clique de amizade. Há aqui uma pergunta muito interessante que é: tiveste uma fase de vida louca? Eu tenho uma opinião acerca destas coisas da vida louca na faculdade. Eu acho que existe muita, mas realmente muita gente que quando está no secundário não tem qualquer tipo de liberdade. Ou seja, os pais não os deixam sair à noite, não os deixam ir a festas, não os deixam ir ao café, se calhar, tipo, não os deixam fazer praticamente nada. Essas pessoas, quando chegam à faculdade, normalmente são tipo completamente vida louca. Obviamente que nem toda a gente é assim, mas são pessoas que depois perdem um bocadinho porque têm a liberdade toda e não sabem depois aproveitá-la. E há muitas pessoas assim que realmente se perdem completamente, porque como nunca sentiram o gosto da liberdade, acabam por se perder muito e apanham bebedeiras descomunais, passam a vida toda em festas e acabam por se esquecer que estão ali para tirar um curso e não para ver quem é que bebe mais álcool e quem é que sai mais vezes à noite. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem vai para a faculdade agora. Sair à noite na faculdade, fixe, top, mas nunca se esqueçam que vocês estão na faculdade, na universidade, para tirar um curso e para estudar. Eu acho que toda a gente deve aproveitar as festas da faculdade, apanhar uma bebedeira se gostarem de álcool, apanhar uma bebedeira de vez em quando, sair, sim, devem, mas acho que nunca se devem esquecer que estão ali, que foram para aquele sítio, que os vossos pais estão a gastar dinheiro com vocês todos os meses para vocês irem estudar e não para vocês irem sair. Portanto, acho que vocês têm que encontrar sempre aí um meio termo. Eu estou a pensar fazer um vídeo de dicas, não sei se faça. Vocês querem um vídeo de dicas para as pessoas que vão agora para a universidade? Se vocês quiserem, deixem aí em baixo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Boa sorte a toda a gente que está agora na faculdade, que está à procura de casa, está a sair de casa neste momento, a sério. Boa sorte, vai tudo correr bem. E malta, vocês já sabem, deixem o vosso like aqui neste vídeo, subscrevam aqui ao canal e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos!